Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje vamos ler Samuel, eu ia falar Salmos. Vamos ler 1 Samuel de 28 a 31 e depois 1 Crônicas 10. Então, como a gente já te avisou já nos episódios anteriores, essa parte de Davi vai ser misturadas aí e depois vai entrar 2 Reis, 1 Reis, vai ter mais outras coisas também. Então por isso você tem que ficar com a gente aqui no canal pra gente estar podendo ler certinho toda a Bíblia aí de uma ordem certa em menos de um ano, tá? Então já se inscreve no nosso canal e dá o seu like pra você estar junto com a gente nessa leitura doida aí de Davi. Vamos lá, abre sua Bíblia, que depois da nossa leitura a gente vai fazer a nossa análise. Fica com a gente até o final. Abre sua Bíblia aí em 1 Samuel 28. Saul e Amedium de Endor. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor que você não será punida, por isso. Quem devo subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? E disse ela: um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando, e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele faz isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram,
pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: Olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco, para que tenhas força para seguir teu caminho. Ele recusou e disse: Não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele, e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou pão sem fermento. Então ela serviu Saul e seus homens, e eles comeram, e naquela mesma noite eles partiram. Capítulo 29. O exército filisteu se reuniu em Afec, e os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel. Enquanto os comandantes filisteus conduziam seus soldados por grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com o rei Aquis. Porém, os comandantes filisteus perguntaram: O que esses israelitas fazem aqui? E o rei Aquis lhe respondeu: Este é Davi, o homem que era servo de Saul, rei de Israel. Ele está comigo há mais de 1 ano, e desde que chegou não encontrei nenhuma falta nele. Mas os comandantes filisteus se iraram muito contra Aquis. Mande esse homem de volta, exigiram. Eles não vão à batalha com o nosso exército, porque vão lutar contra nós. Existe algum meio melhor para ele fazer as pazes com o seu senhor do que voltar-se contra nós na batalha? Não é este o Davi de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças? Saul matou seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: Juro pelo nome do Senhor que você tem sido correto e leal comigo. Nenhum mal achei em você desde o dia em que você chegou até hoje, mas os meus comandantes não o aprovam. Por favor, Davi, não deixe esses oficiais irritados. É melhor você voltar em paz. O que eu fiz para merecer esse tratamento? Perguntou Davi. Por que não posso lutar contra seus inimigos? Mas Aquis insistiu. Quanto a mim, você é tão perfeito como um anjo de Deus. Porém, os meus comandantes não querem ter você na companhia deles na batalha. Levante-se, pois, de madrugada, junto com os servos que vieram com você, e assim que clarear o dia, vá embora. Assim Davi e seus homens levantaram de madrugada e voltaram à terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu em sua marcha para Jezreel. 1 Samuel 30. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro.
Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queratitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelo e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado do ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou, mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Negueb, de Jatir, de Aroer, de Zifmote, de Estemoá, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Coração, de Ataxe, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Capítulo 31. Nesse meio tempo, os filisteus começaram a batalha contra Israel, e os israelitas fugiram deles, e muitos foram mortos no monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul por todos os lados e mataram seus filhos Jonatas, Abinadab e Malquizua. O combate agravou-se cada vez mais contra Saul. Os que atiravam flechas com arco viram onde Saul estava. Eles o alcançaram e o atingiram. Então Saul disse a seu escudeiro: tire a sua espada e atravesse-me, antes que esses filisteus, adoradores de deuses falsos, me prendam e me torturem. Porém, o seu moço teve medo de matá-lo. Então Saul tomou sua própria espada, atirou-se sobre a ponta da lâmina, e esta atravessou seu corpo. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também ele se atirou sobre sua espada e morreu ao lado do rei. Dessa maneira, Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele mesmo dia. Quando os israelitas que estavam no outro lado do vale e além do Jordão
souberam que seus companheiros tinham fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades, e os filisteus vieram morar nelas. No dia seguinte, quando os filisteus saíram para saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e dos seus 3 filhos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e tiraram as armas que ele possuía, e mandaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para anunciarem a notícia nos templos das suas imagens e ao povo da sua terra. As armas de Saul foram colocadas no templo de Asterote, e o corpo de Saul foi amarrado ao muro de Bet-seá. Mas quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram que os filisteus tinham feito com Saul, os guerreiros mais corajosos dessa cidade viajaram a noite inteira até Bet-seá. Desceram do muro os corpos de Saul e de seus filhos e os trouxeram a Jabes, onde foram queimados. Depois sepultaram os restos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram durante 7 dias. 1 Crônicas 10. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois, os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. E assim finalizamos a leitura de hoje com a morte do rei Saul, o perseguidor de Davi. Exatamente. E vamos para nossa análise lá no início, em 1 Samuel 28, né? O que temos a dizer sobre tudo isso? O que temos a dizer? Aqui no 28 fala muito sobre Saul consultar uma pitonisa, né? Que era alguém médium, alguém que invocava espírito, que conversava com os mortos, né? Não sei que nome você dá, mas é para alguém que já se foi e ela tá tentando trazer de volta. Tanto é que quem Saul pede para trazer é Samuel, que era um sacerdote ali, né? Que estava caminhando com Saul no início da jornada, e foi ele que ungiu Saul como rei, né? E antes disso, Saul, como rei, ele tinha pedido para eliminar todos os que consultavam mortos, todos os médiuns. Por isso que antes mesmo de fazer essa consulta, a mulher fala: então me promete que você não vai me matar, porque ela estava escondida, né?
E Saul faz isso, né? Consulta Samuel. Ainda Samuel fica meio irado ali, né? Fala, por que você me faz subir aqui, né? Pra falar o quê? Eu já te falei já que Deus já rasgou o seu reino, né? Você vai morrer, vai te entregar ali. E ali o cara fica doido, né? Sabe que ele tá indo pra uma guerra que vai morrer. E o que eu acho legal daqui, só pra gente, porque como a gente tá indo, né, lendo Samuel e lendo Salmos, só da gente lembrar o que aconteceu no episódio anterior sobre o livro de Samuel. Então, que fala, né, que Davi já estava vivendo ali com os filisteus, que ele estava fugindo, que ele estava lá morando na terra do rei Aquis, e que o rei Aquis gostava muito dele, confiava muito nele, né? E daí, então, no capítulo 28, que é esse que a gente leu, começa falando que os filisteus reuniram o seu exército e foi para a guerra contra os israelitas. E daí acontece disso, né? Que daí Saul vê, né, o exército dos filisteus se acampando e se preparando para guerrear contra os israelitas, e ele fala, né, vamos para a guerra. E daí novamente a gente vê uma atitude de Saul, né, que ele já vinha praticando dessa forma. Saul não tinha um relacionamento com Deus, mas ele sempre queria usar Deus. Então quando a guerra vinha, o que ele falava? Vai lá, vamos consultar a Deus, vamos ver o que Deus vai falar sobre a guerra. Ele, em nenhum momento a gente vê Saul tendo um relacionamento, querendo agradar a Deus. Mas quando chegava o momento da aflição, da guerra, ele lembrava... De conquistar alguma coisa, né? Para benefício próprio. Exato. Então ele falava, então vamos lá, chame... não sei se foi a arca, se foi o sacerdote. Foi o colete. Então traga... Urim, né? Urim. Então traga o colete sacerdotal e vamos consultar Deus. Só que Deus não responde. Deus... novamente, nem por sonho, nem por nada. Nem por nada, ele já estava ali, né? Já tinha falado que não ia mais falar com Saul, porque Deus já tinha se desapontado, já estava triste com Saul. E daí, então... só um adendo, por que Deus estava triste, né? Tanto é que Samuel reforça o momento onde Deus ficou chateado demais e se rasgou ali com Saul, né? Foi quando teve a guerra com os amalequitas. Quando a gente leu lá, né, nos episódios anteriores, foi como se fosse o último teste ali que Deus fez com Saul, né? Era assim, ele errou um monte, mas deixa ali, eu vou te entregar os amalequitas, mas não pegue nada, mate tudo, e aí eu vou te entregar os amalequitas. E foi como se fosse um teste mesmo, né, de Deus. Só que Saul foi e pegou as coisas boas ali do amalequita, né? Então, não matou o rei dos amalequitas. Exatamente, também. Levou como prisioneiro, né? Exato. Então, por isso que Samuel, quando volta ali e fala para Saul quando foi o momento onde Deus se rasgou com ele, cita os amalequitas, foi por conta desse ato, né? Exatamente. E daí então acontece essa parte aí de Saul pedir para falar com Samuel, que era ali o desespero dele, e ele sabia, né, que Samuel era um homem de Deus. Então ele, no desespero, ele falou, eu vou atrás porque eu preciso saber o que eu faço, né? E que daí entra nessa parte que a Sayuri falou no começo. E depois já no capítulo 29, então vem a parte ali que o rei Aquis vai para a guerra, né, contra os israelitas, vai encontrar o exército, e ele leva Davi, porque ele confiava totalmente em Davi, né? E Davi não fala nada, Davi a gente não sabe o que poderia acontecer, mas Davi, né, como ele vem mostrando que ele está ali sendo fiel ao rei Aquis, ele não pode falar que ele não iria lutar ou qualquer outra coisa do tipo, ele simplesmente vai. E é legal que assim, Deus está no controle, né, o tempo inteiro, porque a gente sabe que em nenhum momento Davi tinha lutado já, matado os israelitas. Ele falava que matava, no entanto ele atacava outros povos, né, outros inimigos dos israelitas sem ser os filisteus. E daí ele vai, só que quando chega lá, os comandantes, né, filisteus falam, não, esse tal de Davi, famoso por ter matado dezenas de milhares, não vai lutar com a gente não. E manda então o rei Aquis triste, né, fala assim, Davi, você não vai poder ir, volta.
E o que eu acho muito bacana é que daí Davi fala, não, tudo bem, né? Ele já não queria mesmo assim lutar, né? Ele estava indo ali porque ele estava defendendo o papel dele que ele estava ali colocando, né? O personagem dele ali. E daí a gente vê que o que tinha acontecido, né? Como todo o exército dos filisteus tinha saído para a guerra contra os israelitas, os amalequitas aproveitaram essa situação e invadiram as cidades dos filisteus. E a cidade onde Davi e o exército de Davi estavam morando com as suas mulheres, tal, que era na terra dos filisteus, foi invadida pelos amalequitas. E daí eles têm esse momento aí, né, no capítulo 30 já, de tristeza deles ali, de falar, poxa, e agora o que a gente vai fazer? E até o exército, os homens ali de Davi chegou a falar de apedrejar ele, né, de tanta ira que tinham dele, né, tipo assim, a gente foi pra guerra lá defender os filisteus, que não é nosso povo, a gente deixou nossas mulheres que foram tomadas pelos amalequitas, e já ficam todos ali já irados, né, pelaquela situação. Então eu acho muito legal assim, todo esse enredo que aconteceu de Davi ir para a guerra com os filisteus, não dá certo, voltar e falar assim, poxa, a gente foi invadido, e daí Deus fala, né, vá atrás que você vai conquistar, você vai recuperar suas mulheres, vai recuperar todos eles. Então imagina o que teria acontecido se Davi tivesse lá com os filisteus, né? Tivesse ali tendo que dar algum jeito de lutar contra os israelitas sem ter que matar os israelitas, que era o povo realmente dele, né? Então eu acho muito bacana da gente analisar ali tudo que aconteceu nesse capítulo 29 e 30. E daí tem o desfecho final desse capítulo 30, né? Que foi quando eles ganham, né? Eles conquistam, porque Davi, e sempre que tivesse que fazer alguma atitude muito grande, ele nunca fazia por tirar a ideia do sovaco, né? Igual a gente fala, por conta própria, foi você que imaginou isso, que não, eu vou lá e vou conquistar tudo de volta. Ele nunca fazia isso, ele sempre consultava o Senhor, seja em oração. Aqui ele pediu para o sacerdote trazer o colete sacerdotal, né, para consultar o Senhor antes mesmo, por mais que fosse as duas mulheres dele lá sendo prisioneira, ele não foi, ele consultou primeiro, pediu o direcionamento do Senhor e aí ele foi, né? Só que tinha 200 homens que estavam muito cansados e não foram para essa guerra, né, para conquista. Porque precisa entender, né, que teve esse deslocamento, né? Eles saíram com o exército, os filisteus indo lá à frente da batalha contra os israelitas. Daí não aprovaram, não deixaram, eles voltaram, chegaram, viram a terra ali, a cidade deles. Então, tipo, por que esses homens estavam cansados? Por causa desse deslocamento que eles tiveram, né? Exatamente. E aí eles ficaram, né? Davi falou, não, tranquilo, fiquem aí que a gente vai para essa conquista. Porém, por mais que isso é muito bacana da gente olhar, né? Por mais que você caminha com uma pessoa boa de coração, às vezes você também não está bom, sabe? Nem todo mundo está sendo igual ali, porque Davi estava totalmente inclinado para Deus. E os soldados que estavam com ele por opção, né? Não foi Davi que foi recrutando, essas outras pessoas souberam que Davi fugiu e foi se juntar junto com Davi. Eles não eram tão bons assim de coração, tanto é que na Bíblia fala, foram homens ruins de coração, né? Falaram, já que eles não foram pra guerra com a gente, eles não merecem receber nada do que a gente trouxe, porque eles pegaram também, não só as coisas que eles tinham levado deles, né, de Ziclag e tudo mais, mas também pegaram as coisas dos amalequitas, então eles tinham conquistas de guerra, né, e não queriam dividir com esses 200 que ficaram. E aí Davi tem um posicionamento muito bonito, que fala que, gente, a gente tem que dividir, porque nada foi nosso, foi Deus que nos deu, né? Então, quando a gente sabe partilhar o que Deus nos deu, Ele continua nos agraciando. Agora, a partir do momento que você acha que foi por força própria, foi porque você foi lá e lutou, foi você que foi lá e conquistou,
Deus não fica feliz, né, com esse seu posicionamento. Então Davi, pós-guerra ali, né, ele dá um ensinamento muito forte para os soldados dele, e aí com isso divide entre todo mundo toda a conquista de guerra, né? Exato. E daí no capítulo 31, que é muito semelhante ao que a gente leu em 1 Crônicas 10, fala já ali então da morte de Saul. Nos dois a gente vai ver isso. Então é legal da gente estar analisando que tanto o livro de Samuel, o livro de Reis e o livro de Crônicas, os três vão estar quase ali se casando nas informações. Então por que a gente leu já Crônicas 11, né? 10. Crônicas 10. Porque ele casa, a história que é contada ali em 1 Samuel 31 é a mesma contada lá em Crônicas. Então por isso sempre vai estar variando, né? Tipo, lendo as duas para a gente não ler novamente a mesma coisa. Depois como sendo algo solto, né? Exatamente. Então ali a gente vê que daí o Saul, como lá Samuel tinha falado já, né? Falou assim, consulta, né? Na consulta falou assim, você vai morrer, seus 3 filhos vão morrer, você vai perder essa guerra. Acontece então no final aqui do livro de Samuel, no capítulo 31, que realmente, né, eles perdem a guerra, e daí Saul vê que ele está sendo perseguido, que ele vai ser morto, ele se mata, né, ali se jogando na lança em cima da espada dele, porque ele não queria ser morto pelo filisteu, né? Isso era desonroso para eles, né? Então eles preferiam eles se matarem do que ser morto pelo inimigo. E daí termina então falando, né, que daí morreu Saul, morreu os 3 filhos dele, eles perderam a guerra. Quando os israelitas ficam sabendo disso, eles saem das próprias cidades deles, das próprias cidades dos israelitas, e essas cidades são tomadas pelos filisteus. E é uma situação triste, né? Ainda humilham, né, ali Saul, colocando a cabeça dele no templo lá dos filisteus, amarrando o corpo dele. Né? Isso, amarram o corpo dele, mas daí alguns israelitas vão lá, tiram esse corpo que estava amarrado no muro, queimam um jejum, e daí há esse momento aí. E nós veremos depois o que vai acontecer depois disso, né? Quem será o próximo rei do povo de Israel, né? Então, aqui também abre muito os nossos olhos sobre a promessa, né? E sobre o quão importante é você caminhar com Deus. Saul era um homem ungido por Deus para ser um rei, mas a partir do momento que ele deixou o orgulho, a ignorância e tudo tomar ele, Deus se afasta, né? Deus retira a face dele. E aí unge uma outra pessoa, Davi. Então a gente tem que aprender muito quando a gente estiver lendo a Bíblia, não só como um livro, mas colocando em prática na nossa vida. Eu acho que esse é o maior sentido de ler uma Bíblia, é de saber sobre isso, sabe? Deus tem bênçãos para todo mundo e bênçãos e promessas exclusivas para nós, desde que a gente esteja caminhando com Ele, senão Ele retira a face, né? Porque igual a gente sempre gosta de falar aqui, Deus continua sendo o mesmo, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, seja de hoje. Ele é o mesmo. Ah, mas Senhor, ele mata, ele coisa ainda? Não, claro que não, gente. É sobre doutrinas e condutas daquele tempo. Assim, naquele tempo tinham reinados. Hoje em dia a gente não tem reinado. Então a gente também tem que ter discernimento para entender qual é o tempo que a gente está vivendo. Mas não que Deus vai ter atualizações, upgrades e vai mudar de ser, né? Não é. Deus é o mesmo, tá? Então, isso é muito importante pra gente aprender também qual é a conduta que agrada a Deus, né? E aprender com Saul também, né? O que desagradou a Deus para ele se retirar de Saul, por mais que pediu para Samuel ir lá e ungir ele, né?
Então, esses ensinamentos a gente tem também no Ouvintes da Fé, porque aqui a gente tem o nosso propósito de ler a Bíblia e falar sobre o que foi lido, né? Mas no Ouvintes da Fé, que é o primeiro link aqui da descrição, a gente aprofunda mais sobre algo do cotidiano, como a gente superou alguma coisa, né? Caminhando com Deus, com condutas e posicionamentos que agrada a Deus, né? E quais orações fazer a Deus para Ele nos ajudar, para Ele nos livrar de algumas aflições. Então, por isso que é tão importante você entrar no primeiro link da descrição e fazer a sua assinatura no Ouvintes da Fé. E fazer também a tua inscrição no nosso canal aqui e dar o seu like para a gente estar junto no próximo episódio, tá bom? Então, é isso por hoje. É isso. Nos vemos lá no Ouvintes da Fé e amanhã no próximo episódio do BíbliaCast. Um beijo. Tchau. Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!